Na aula passada, então, a gente discutiu alguns métodos analíticos para quantificar determinados tipos de substâncias, né? E o método que a gente mais centrou a discussão foi na espectrofotometria. E um passo importante em qualquer técnica espectrofotométrica, em qualquer método analítico que dependa né, da espectrofotometria, é a elaboração de uma curva de calibração, ou curva padrão. Tá? Os dois termos são utilizados, tanto curva de calibração quanto curva padrão. O termo curva de calibração ela é um pouco mais adequada, tá, para esse tipo de análise, porque a cada experimento que a gente vai fazer, ou a cada nova quantificação que a gente vai fazer, nós necessitamos fazer uma curva de calibração. Tá? Então, ela se torna, por isso o termo calibração, ela está sempre calibrando, tá, as nossas determinações. Um exemplo bastante prático, assim, estamos num laboratório de análises clínicas e vamos dosar glicose, tá, no sangue de vários pacientes que chegaram, né, em várias amostras diferentes. Então, naquele dia, o laboratorista vai fazer uma curva de calibração para a glicose, para poder determinar, então, o quanto tem de glicose nas amostras dos pacientes que chegaram. Daqui 3 dias, né, chegou uma nova leva de amostras para se fazer uma nova determinação de glicose. Né? O laboratorista ele não pode simplesmente pegar os valores da curva padrão que ele realizou 3 dias antes, tá, e utilizar para essas novas amostras. Ele tem que fazer uma nova curva. Tá? Por que ele tem que fazer uma nova curva? Porque é outro dia, com outra temperatura, com outra pressão atmosférica. Tá? Pode ser que naquele dia seja um outro laboratorista, né, que esteja dosando ou quantificando essa glicose. Então, cada vez que a gente vai fazer uma nova quantificação, né, uma nova dosagem, nós precisamos fazer uma curva junto. Né? A gente chama de correr uma curva, né, em paralelo. Então, por isso que nós chamamos curva de calibração, porque ela está sempre calibrando a nossa quantificação. Tá? Ou curva padrão, porque ela é nossa referência a partir da qual a gente vai determinar a concentração ou a quantidade de uma substância em uma determinada amostra. Tá? Muito bem. No nosso caso, então, nós realizamos uma curva padrão, uma curva de calibração para fosfato inorgânico. Por que nós fizemos para fosfato inorgânico? Porque as nossas enzimas, que nós iremos determinar a atividade na próxima simulação prática, tá? Elas vão produzir como produto fosfato inorgânico. Tá? Como a gente vai determinar a atividade de enzimas ATPases, essas enzimas, se vocês lembrarem da aula passada, elas hidrolisam ATP até formarem ADP e fosfato inorgânico. É possível a gente determinar esse fosfato inorgânico experimentalmente. E a quantidade de fosfato formado é um indicativo da atividade dessa enzima. Então, por isso que nós precisamos realizar uma curva padrão de fosfato, porque nós precisamos ter uma curva de referência para depois determinarmos a quantidade de fosfato nas nossas amostras. Tá? E foi isso que a gente realizou na última aula prática. Nós realizamos, então, nós construímos uma curva de calibração ou uma curva padrão para o fosfato inorgânico. E ela vai se tornar a nossa referência até as últimas aulas práticas que a gente vai fazer. Nas aulas práticas presenciais, aquelas que estão previstas lá para o final do semestre, tá? Nós vamos fazer uma curva de calibração e nós vamos determinar a atividade ATPásica em amostras. Tá? O que vocês viram no vídeo que eu mandei para vocês, vocês vão executar em loco, tá? Em sala de aula. Tá? Muito bem. Então, a gente tem todo um passo, né? Tem toda uma sequência de passos para executar, para fazer essa curva padrão, aonde nós temos aqui, deixa eu dar uma aumentadinha, tá? Nós temos uma tabela aqui em cima, aonde nós temos que pipetar determinados reagentes. Tá? Então, a gente tem aqui
Primeiro reagente que nós pipetamos foi uma solução padrão de fosfato inorgânico. Isso a gente faz no laboratório. Tá? Então, eu preparo uma solução padrão que tem ali dentro uma concentração conhecida de fosfato inorgânico, que é justamente o que vai nos permitir estabelecer a relação entre a concentração de fosfato e a absorbância nessa curva padrão. A gente acaba pipetando um tampão, porque depois as nossas amostras futuras vão ter um tampão presente. Né? A gente acaba pipetando sais, porque as nossas amostras futuras vão ter esses sais presentes. Tá? E pipetamos água. Tá? Então, a gente pipeta um determinado volume da solução padrão de PI e complementa esse volume, né, com o volume de água. Tá? Lembro na aula passada que eu comentei para vocês que a única maneira de nós estabelecermos uma relação direta entre concentração de uma substância e a sua absorvância é nós mantermos o volume das nossas amostras sempre constante. Tá? Por quê? Porque a absorbância ela tem dois fatores que interferem, né, que alteram a absorbância de uma amostra. É a concentração da minha substância padrão, tá, da minha substância que vai gerar o composto corado, e a distância óptica por aonde essa luz, né, esse feixe de luz, está passando. Então, como aqui nós temos uma placa, e a leitura da placa é feita de baixo para cima, o feixe de luz passa de baixo da placa para cima, então esses pocinhos que tem ali na placa tem que estar todos eles com o mesmo volume, tá? Então, por isso que a gente complementa aqui com o volume, né, de água para deixar todos os pocinhos com o mesmo volume, para que o feixe de luz percorra a mesma distância em todos os pocinhos. Porque se eu tiver um pocinho com 200 microlitros e um outro pocinho com, sei lá, com 100 microlitros, a luz vai percorrer uma distância óptica diferente. E isso vai me dar uma absorbância diferente. E eu não vou poder comparar essas duas absorbâncias numa amostra com volume X de 200 microlitros, por exemplo, e numa outra amostra com volume de 100 microlitros. Tá? Ficou claro isso? Entenderam? Muito bem, então, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, me perguntem, peçam para eu parar e explicar novamente, tá? Então, por isso que a gente pipeta aqui um volume de água complementar, né, ao volume, né, desses reagentes aqui. Como o volume de tampão é fixo e o volume de sais é fixo, é 20 microlitros e 60 microlitros aqui, o volume de água vai ser, então, complementar ao volume, né, de solução padrão pipetado. No final, dentro do meu pocinho, dentro da placa, eu vou ter um volume final aqui de 200 microlitros, né? 120 mais 60 mais 20, 200 microlitros. Todos os pocinhos vão ter exatamente 200 microlitros, tá? Pipetado esses reagentes todos, eu adiciono sobre esses reagentes uma solução aqui de verde malaquita, tá? 125 microlitros de verde malaquita, tá? Esse verde malaquita vai reagir com o fosfato, tá? E vai gerar, então, o nosso composto corado, que vai ser o que vai, então, tá, ser lido depois no espectrofotômetro, tá? Tranquilos? Tudo certo? Muito bem. Eu aguardo, então, 20 minutos e depois levo essa placa para leitura lá no meu equipamento. Tá? E essa leitura é feita, então, a 630 nanômetros. Depois da leitura, o que vocês vão receber do equipamento? Vocês vão receber um arquivo, tá? Tipo este aqui que vocês estão visualizando nesta tela aqui. Tá? Vai vir um arquivo com as leituras de absorbância aqui, né? De acordo com a distribuição dos meus pocinhos lá na placa. Se vocês pegarem a placa, aquela imagem que eu mostrei no vídeo para vocês, a disposição dos pocinhos está exatamente como essa que está aqui, tá? Como essa que está aqui em cima, tá? Essa distribuição aqui são os valores que eu encaminhei para vocês, tá? São os valores que eu encaminhei para vocês. Só que lá eles já estão distribuídos em colunas como essa de baixo aqui, tá? Essa que está aqui são outros valores diferentes que nós vamos utilizar para fazer o cálculo hoje. Não são os mesmos, tá?
Mas é esse tipo de arquivo aqui que vocês recebem do equipamento depois de realizar a leitura, tá? Por isso que os valores aqui não batem com esses valores aqui, tá? São valores diferentes, só para a gente fazer o cálculo, tá? Muito bem. Se vocês lembrarem, todos os nossos pontos da curva padrão, eles foram realizados, a leitura foi realizada em duplicata. Tá? Então, nós temos a absorbância do ponto 1 e a absorbância do ponto 2, tá? Ou do pocinho 1 e do pocinho 2. Tá? Esse pocinho 1 e esse pocinho 2, eles foram retirados do mesmo tubo, do tubo 1, que é o que está aqui na minha tabelinha. Tá? O tubo 1 foi o que eu não pipetei nada da minha solução padrão. Deixa eu puxar aqui para o lado. Tá? Foi o que eu não pipetei nada do minha solução padrão. Pipetei somente tampão, sais e água. Tá? Deste tubo aqui, que continha 200 microlitros, eu retirei 50 microlitros, pus num pocinho da placa e misturei com 125 microlitros de verde malaquita. Tirei outros 50 microlitros, coloquei em outro pocinho na placa, que são justamente essas duas duplicatas aqui, tá? E coloquei 125 de verde malaquita. Tá? E aí eles me deram essas duas absorbâncias aqui. A absorbância do ponto 1 e do ponto 2, ou do poço 1 e do poço 2. Fiz isso para os demais pontos da curva. Tá? Para o tubo 2, onde eu coloquei 10 microlitros aqui da minha solução padrão e os demais reagentes, até o tubo 9, onde eu pipetei 120 microlitros da minha solução padrão, tá? E não coloquei absolutamente nada de água. Tá? E vejam que essas absorbâncias aqui, elas parecem, tá? Ou elas fazem total sentido, tá? De acordo com a plaquinha que vocês observaram, com aquele degradê, tá? que o Vitor colocou ali no chat. Tá? As absorbâncias aqui seguem aquele degradê. Por quê? Porque as absorbâncias do tubo 1 deram bem baixas, 0,08, tá? 0,08 aqui no ponto 1 e 0,08 no ponto 2. Depois, no tubo 2, deu um pouquinho mais alto. No tubo 3, um pouquinho mais. No tubo 4, um pouco mais. E assim por diante, até chegar no tubo 9. E foi exatamente isso que vocês visualizaram naquela placa. Tá? Uma intensidade de cor mais baixa nos primeiros pontos e uma intensidade de cor mais alta nos últimos pontos. E é isto que essa tabelinha aqui está nos indicando. Tá? Uma crescente de absorbâncias em cada uma das nossas monoplicatas. Tá? As duas juntas dão uma duplicata. Até aí tudo tranquilo, gente? Tranquilos? Estão conseguindo compreender? Alguma dúvida? Tá de boas para mim. Tá, perfeito. Qualquer dúvida, por favor, me interrompam, tá? Muito bem, gente. Agora, qual é o primeiro passo para eu iniciar o cálculo da curva padrão? Qual é o primeiro passo? Alguém teria uma sugestão? O que eu faria por primeiro? Primeiro, você vai calcular as médias das duas absorbâncias? Isso, Bruna. Então, primeiro agora, eu vou calcular a média das duas absorbâncias. Por que a gente faz, gente, uma leitura em duplicata? Tá? Por que a gente faz essa leitura em duplicata? Justamente para observar se a minha pipetagem está correta, se não aconteceu nenhum erro. Tá? Como as duas duplicatas aqui deram valores muito próximos, tá? Significa que o meu procedimento de pipetagem está ok. Tá? Ele está realmente se repetindo. Ele tem uma reprodutibilidade. Isso é o mais importante em qualquer quantificação, em qualquer dosagem que vocês forem fazer na vida profissional ou acadêmica de vocês. É a reprodutibilidade. Por isso, então, que a gente faz essa quantificação, aqui, essa leitura em duplicata. Tá? Porque se alguma dessas duplicatas aqui, uma desse 0,08 e a outra desse, por exemplo, aqui 0,22, tá?
alguma coisa de estranho tem. Ah, uma das duas duplicatas, uma das duas ali, está errado. Eu teria que repetir essa leitura novamente para ter certeza de qual que está correta. Tá? Como as duas deram muito próximas, significa que eu tenho uma reprodutibilidade na minha pipetagem, então eu posso fazer uma média das duas. Tá? Então, vou colocar aqui, média das absorbâncias. Tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho essa linha aqui, essa coluna, desculpa, para poder caber a minha legenda aqui, o meu título. Tá? E aí no Excel é bastante barbada de se fazer a média. Tá? Vocês podem clicar aqui nesse íconezinho aqui, função, tá? Aqui em cima. Clicando aqui, ele vai abrir uma janelinha perguntando que tipo de função que vocês querem inserir. Vocês vão escolher média e clicar em inserir função. Automaticamente ele já vai sugerir para vocês quais são as células que ele vai fazer a média. Só que se vocês notarem aqui, o Excel é tão intuitivo que ele já tenta descobrir o que a gente quer que ele faça. Tá? E só que ele fez uma coisa errada. Ele está fazendo uma média colocando essa célula junto aqui, a célula da numeração do tubo. E não é isso que eu quero. Eu quero só dessas duas aqui. Então eu vou aqui no cantinho, tá? Ou eu posso ir direto aqui e alterar as células que estão indicadas aqui. Tá? Eu quero uma média da célula E15, então E15, coluna E, linha 15, e da F15, que é a coluna F, linha 15, tá? Eu só quero dessas duas aqui, tá? E aí eu dou concluído, tá? Ele calcula já para mim a média dessas duas aqui, tá? Poderia fazer uma fórmula também, tá? Poderia fazer uma fórmula. Poderia clicar aqui, igual a este mais este dividido, tá, por 2. Só que daí eu teria que botar, ó, viram que deu diferente aqui. Por quê? Porque eu tenho que botar as minhas duas células aqui entre parênteses para o Excel calcular primeiro a soma e depois a divisão. Tá? Posso fazer desta maneira também, dá o mesmo resultado. Tá? Dá o mesmo resultado, como vocês preferirem. Só não esqueçam, se vocês somarem e dividirem por 2 aqui, ou pelo número de algarismos que está sendo somado, não esqueçam de botar o parênteses na soma, para o Excel calcular primeiro a soma e depois a divisão. Tá? Se vocês não botarem o parênteses, ele vai dividir este valor do F15 por 2 e depois somar com o E15. E aí vai dar um erro. Tá? Muito bem. Então, fiz a primeira. Para facilitar a vida, eu não preciso repetir o mesmo procedimento para todas as outras células. Eu simplesmente clico nesse cantinho aqui, ó, onde tem esse quadradinho aqui. Clico aqui, vocês vão ver que meu cursor muda, ó, ele muda a cor e arrasto ele até o último. Tá? Automaticamente, ele já vai fazer as médias das células correspondentes. Tá? Então, nesta linha aqui, ele já vai calcular a média desses dois, nessa linha aqui desses dois, nesta linha aqui desses dois, e assim por diante, tá? Muito bem. Encontrei a absorbância média. Perfeito, tá? Qual é o próximo passo agora? Para continuarmos o cálculo da nossa curva padrão. Alguém tem uma sugestão? Não? Muito bem. Para a gente seguir no próximo passo, eu vou utilizar uma pergunta que está ali no relatório de vocês, que é a seguinte: qual é a finalidade de nós fazermos a leitura deste primeiro tubo aqui, do tubo 1? Ah, o que tem no tubo 1? Deixa eu abrir a tabela aqui novamente. Ah, o tubo 1, a gente não tem fosfato inorgânico. Só temos tampão, água, sais, e água. Tampão, sais e água. E não tenho fosfato inorgânico. Eu não tenho a minha substância de interesse. Se eu não tenho fosfato inorgânico,
esse tubo vai ter alguma cor? Ele vai ter algo para reagir com o verde malaquita e formar um composto corado? Na opinião de vocês? Se ele não tem o fosfato inorgânico? Eu acho que não. Não. Exatamente, Renata. Não. Ele não vai ter. Ele não vai produzir cor, tá? Por isso que até por isso que ele deu essa absorvância bem baixa aqui, tá? Só que se vocês olharem lá naquela fotinho, né, do degradê que o Vitor colocou ali, tá? Ele tem uma leve corzinha esverdeada, assim, tá? Um verde meio amarelado, bem de leve, tá? Tanto é que ele deu uma absorvância baixa aqui. Essa absorvância aqui, que vocês estão vendo, de 0,0822, é uma absorvância que corresponde a quê? Ela corresponde ao fosfato inorgânico ou ela corresponde aos demais reagentes que nós estamos colocando nessa curva padrão, que é o tampão, os sais e a água. O que vocês acham na opinião de vocês? Ela corresponde aos demais, porque não tem a solução padrão dentro. Exatamente, tá, Renata? Exatamente. Então ela corresponde à absorvância dos demais reagentes. E essa absorvância nós precisamos descontar, porque são os outros reagentes, não é o meu reagente de interesse, não é o meu reagente que eu estou querendo determinar, né, a concentração, enfim e tal, tá? Não é o meu reagente de interesse, são os outros reagentes. Então, este primeiro tubo, que nós chamamos de branco, tá? E o nome dele é justamente esse, tá? Ele é um tubo que tem todos os reagentes, isso a gente faz em todas as curvas padrões ou as curvas de calibração, todas elas sempre vão ter um branco, tá? Que vão conter todos os reagentes, exceto o meu reagente de interesse, tá? Exceto o meu reagente de interesse. E eu preciso descontar essa absorvância de todos os demais tubos, tá? Eu preciso tirar essa absorvância, que é a absorvância do tampão, da água, dos sais, enfim, eu preciso descontar. Porque ele não é uma absorvância do meu reagente de interesse, do meu reagente padrão. Ele é uma absorvância dos demais reagentes. E essa absorvância sempre vai existir, gente. Ela sempre vai estar presente. Tá? Essa absorvância dos demais reagentes sempre vai estar presente. E eu preciso descontar. Tá? Preciso fazer esse desconto. Tá? Vocês entenderam? Ficou claro a lógica, o porquê que eu faço esse tubo branco? Qual é o objetivo, ou o meu objetivo com esse tubo branco? Ficou claro para vocês? Sim. Tá, perfeito então. Então eu vou puxar aqui para o lado de novo, tá? E aí então a próxima coluna aqui, eu vou fazer a média menos o branco, tá? Professor, só uma pergunta, sim. Pode falar, Vitor. No caso, você tinha falado que a gente adicionava o volume de água para equilibrar os volumes, certo? Isso. Dos poços. E isso também vale para os sais e para a solução tampão, ou é questão da reação? Estão mais envolvidas na reação? Esses sais e a solução tampão, eles estão presentes nessa curva padrão, porque eles vão estar. Não sei se vocês lembram, agora que eu acabei lembrando. Lembram no protocolo 1, na aula prática número 1, que a gente colocou na preparação das amostras tampão e sais. Então, não sei se vocês lembram. Lembram quando a gente homogeneizou o cérebro no Potter? Eu adicionei tampão e sais. Tá? Como nas minhas amostras, no meu P2, no meu P3, no meu S3, no meu HT, tá? Em todas essas 4 amostras que nós produzimos, todas elas têm tampão e sais na sua composição. Obrigatoriamente eu tenho que colocar esses mesmos reagentes na minha curva padrão. Por quê? Porque na próxima aula prática, a gente vai determinar a atividade
das minhas enzimas ATPásicas nessas amostras que nós produzimos na primeira aula. Tá? E aí, quando eu dosar, quando eu quantificar o fosfato formado pelas minhas enzimas, esse fosfato ele vai estar no meio que contém tampão e contém sais, porque as minhas amostras continham tampão e continham sais. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar na minha curva padrão essas mesmas substâncias, esses mesmos reagentes, tá? Para eu poder usar essa curva padrão lá na determinação da atividade das minhas enzimas, tá? Não sei se eu fui claro, Vitor, se ficou claro a explicação. Sim, professor, perfeito. Tá, então é por isso, tá? Isso é uma coisa muito importante, gente. Toda vez que vocês forem quantificar alguma coisa, né, dosar alguma coisa, por exemplo, glicose no sangue, né, a curva padrão tem que ter os mesmos reagentes que tem na minha amostra. Tá? Senão ela não é uma curva padrão, ela não é uma curva de calibração, ela é uma curva aproximada, porque ela não contém os mesmos reagentes que estão na minha amostra. Então, sempre tem que ter, a curva padrão tem que ter os mesmos reagentes que contém as amostras. E isto é básico, gente. Isso é uma informação básica. Pode parecer uma informação extremamente trivial, assim, não é muito importante, mas eu digo para vocês, existem muitos alunos de mestrado e doutorado que fazem uma curva de calibração e esquecem de adicionar essa curva, nessa curva, os reagentes que estão presentes na amostra. Vou dar um exemplo para vocês. Nós preparamos cérebro. Daqui a pouco esse aluno resolveu preparar músculo ou fígado, por exemplo, e trocou lá, em vez de botar tampão tris HCl, botou tampão EPS. E aí na curva padrão ele coloca o tampão tris, em vez de colocar o tampão EPS. Já não vale mais. A curva padrão já não pode ser utilizada porque ela não contém os mesmos reagentes. Outra informação importante, muitas vezes quando vocês forem fazer o método espectrofotométrico para medir, para dosar alguma coisa, existem informações disponíveis, nos protocolos desse método e nos guidelines que dizem o seguinte: que tipo de reagente que interfere com o método de coloração que vocês estão usando. Aqui nós estamos usando o tampão tris, mas tem tampões que eu não poderia utilizar aqui. Por quê? Porque eles vão interferir na minha reação de cor. Ou eles vão aumentar a reação de cor, ou eles vão diminuir a reação de cor. Então, isso também é muito importante. Por isso da importância do branco. O branco me dá esta... me permite detectar esse tipo de problema. E, além disso, o branco me permite detectar uma outra coisa. Vamos supor que vocês foram para o laboratório e vocês mesmo que prepararam e que fizeram esse tampão e essa solução de sais aqui. E vamos dizer que, por acidente, essa solução de sais aqui estava contaminada com fosfato inorgânico. Justamente o meu reagente aqui padrão. Só que o meu fosfato inorgânico, ele não está só aqui agora. Ele está presente nessa solução aqui também. Por quê? Porque contaminou, porque eu me enganei, troquei o sal na hora de colocar, enfim, erros acontecem. Aonde que eu iria detectar que uma dessas soluções aqui estaria contaminada com fosfato inorgânico? Em qual dos meus tubos da curva padrão? Vamos ver se vocês entenderam a lógica. No branco também. No branco também, Bruno. Exatamente. No branco também. Essa absorbância do branco não daria 0,08. Ela daria aqui 0,800 e alguma coisa. E aí tu ia olhar, peraí, o branco dando uma leitura tão alta assim de absorbância? Não pode. Tem alguma coisa errada. Aí tu vai olhar e vai dizer, bom, olha só, algum desses dois reagentes aqui, ou a água talvez,
o meu purificador lá, meu equipamento que purifica a água, não está purificando direito. Tá? Então, um desses três aqui, dessas três soluções, ou tampão, ou sais, ou água, estaria contaminado. Tá? E aí eu vou testar. Aí eu vou ter que testar. Tá? Então, essa é a outra importância do branco também. Além de descontar a absorvância intrínseca, tá? Dessas três soluções aqui, ele também nos permite detectar se alguma dessas soluções está contaminada com o meu reagente padrão, tá? Com a minha substância de interesse. Tá? Muito bem. Depois de toda essa história, vamos ao cálculo então. Então, eu vou fazer aqui a média de absorvância menos o branco. É óbvio que o primeiro aqui eu não vou fazer, porque vai dar zero, né? Então, é ele menos ele mesmo, então dá zero. E os outros eu vou fazer uma formulazinha, então. Vou colocar aqui igual a este menos este, tá? Clico e dá o resultado. Aqui tem um detalhe técnico, gente, do Excel. Se vocês fizerem aquela mesma lógica que eu utilizei para calcular os demais valores aqui, clicando aqui no cantinho e arrastando, vai dar um erro, tá? Vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Tá? Porque quando vocês fazem isso, o Excel ele entende esses valores de referência aqui, por exemplo, ó, o G16 menos o G15, que é justamente tá, a célula G16 menos a célula G15. Tá? Ele entende esses valores de referência e altera esses valores das células correspondentes tá, nas próximas células que a gente vai fazer. Tá? Então, se vocês olharem aqui, no de baixo, ele calculou o G17 menos o G16, porque é uma célula abaixo. Então, ele alterou a posição de todas as células. Tá? A mesma coisa ele fez aqui, ó. Ele botou G18 menos G17. Mas é que eu não quero que ele faça esse tipo de cálculo. Eu quero que ele sempre diminua deste aqui, tá? Então, aqui nesse primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar um cifrão aqui, fixo a coluna e fixo a linha, tá? Então, ele vai diminuir sempre este valor variável aqui da minha célula de uma célula fixa, tá? Que é a G15, né? Como está colocado ali. Clico, o valor continua o mesmo, mas quando eu fizer isso aqui para baixo, agora sim ele vai fazer o cálculo correto. Ele vai diminuir o G17 do G15, tá? Ou, por exemplo, o G18 do G15. Ele fixa esta célula aqui. O uso do cifrão é para fixar a linha e a coluna, tá? Por isso que eu botei o cifrão antes da coluna, que é o G, tá? E antes da linha, que é a 15, tá? Muito bem, é só um detalhe técnico do Excel. Calculei, então, a média. A média agora de absorvância dos meus poços. Tá? Então, eu tenho aqui que no poço 1 deu 0,809 de absorvância, descontando o branco. O meu poço 3 aqui deu 0,1857 de absorvância, descontando o branco. E assim até o meu último pocinho aqui, que é o poço 9. Tá? Muito bem. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo tem a ver com o objetivo da curva padrão. Qual é o objetivo da curva padrão? Por que nós estamos fazendo essa curva padrão? Alguém de vocês poderia me sintetizar assim em pouquíssimas palavras? Por que nós estamos fazendo essa curva padrão? Qual é o objetivo dela? Estamos escutando, gente? Professor, Seria pode falar, Vitor. Para ter tipo uma referência para analisar nossa outra amostra? Exatamente. Todas as curvas padrões, elas têm um único objetivo. Tá? Qual é este objetivo? Servir de referência para eu descobrir quanto tem de uma determinada substância em uma outra amostra. Tá? Vamos voltar ao exemplo da glicose e do laboratorista. Tá? Ele tem lá uma amostra de sangue que tem uma quantidade de glicose lá dentro. Ele vai colocar um reagente de cor que vai reagir com essa glicose, tá? E vai dar
uma intensidade de cor. Ele vai pegar esse tubo com essa intensidade de cor, vai colocar lá no espectrofotômetro e vai ler. E isso vai dar uma absorbância lá de, sei lá, 0,600. Beleza. Ele obteve uma absorbância de 0,600. Tá, mas e aí? Ele só obteve absorbância. Ele Seria, precisa... tipo, pra gente, a partir da absorbância, conseguir determinar qual que é a concentração de fosfato, porque nessa curva padrão a gente sabe a concentração de fosfato inorgânico que tem na amostra? Exatamente, Bruna. Exatamente. Tá? Exatamente isso que tu acabou de falar. Tá? Se nós pensarmos nesse exemplo da glicose, o laboratorista ele obteve apenas uma absorbância da amostra do paciente. Mas ele não consegue transformar essa absorbância em quantidade ou concentração de glicose. Ele só vai conseguir transformar mediante a elaboração de uma curva padrão. Porque na curva padrão, eu sei o quanto eu coloquei aqui, ó, em cada um desses pontos aqui, eu sei o quanto eu coloquei do meu padrão. Neste caso aqui do fosfato, mas no caso do laboratorista seria uma curva de glicose. Ele sabe o quanto ele colocou de glicose em cada um dos tubos. E aí ele consegue relacionar. Bom, ele tem a absorbância desses tubos e ele tem a concentração. Agora ele sabe a relação que existe entre essas duas variáveis. Tá? Ele sabe o quanto de concentração tem e ele sabe o quanto de absorbância esta concentração lhe dá. Tá? Com a amostra que ele tinha só absorbância, mas se ele utilizasse a informação que ele acabou de, né, obter da curva padrão, ele consegue determinar, tá? A concentração que tem lá na amostra. Tá? Então é exatamente isso que tu comentou, Bruna, junto com o que o Vitor comentou anteriormente. Tá? A curva padrão é um valor de referência. Bom, então qual seria o próximo passo? Eu sei as absorbâncias. Qual é a outra parte da curva padrão que a gente ainda não calculou? As absorbâncias eu tenho. Falta agora eu descobrir Concentração de fosfato. a concentração de fosfato que eu tenho dentro do tubo 2, desculpa, do tubo, pode ser, porque é da onde surgiu os pocinhos, né? Do tubo 2, do tubo 3, do tubo 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9. Ah, muito bem. Vejam o seguinte, vamos voltar para o nosso protocolo. Tá? Eu tenho uma solução aqui para padrão de PI de 200 micromolar. Esta é a concentração de fosfato no meu padrão. Só que deste padrão, eu tirei 10 microlitros e coloquei no tubo 2. Eu tirei mais 20 microlitros e coloquei no tubo 3. Eu tirei 30 microlitros e coloquei no tubo 4. Tirei 40 microlitros e coloquei no tubo 5, até o tubo 9, que eu pipetei 120 microlitros, deste padrão. Tá? E acrescentei, obviamente, o volume correspondente de água aqui, para equilibrar, né, e chegar no volume final de 200 microlitros. Todos os tubos têm 200 microlitros. Tá? Muito bem. A pergunta que eu vou fazer para vocês. A concentração de fosfato no tubo 2 é a mesma do tubo 3? E a concentração do 3 é a mesma do 4 e assim por diante? Ou elas são diferentes? São diferentes. São Vai diferentes? aumentando, né? Porque como eu estou pipetando volumes maiores, gente, qual é o tubo mais concentrado que eu tenho aqui, em termos de fosfato? O tubo 9. Eu pus 120 microlitros de uma solução 200 micromolar. Ah, então, ele é o tubo mais concentrado. Eu não sei ainda quanto tem dentro dele de concentração. É o que nós vamos descobrir agora. Tá? Mas eu sei que ele é o mais concentrado, por quê? Porque é o que eu pipetei o maior volume. Tá? Eu pipetei 120 microlitros desta solução padrão aqui de 200 micromolar. Tá? Por que eu sei que este aqui é o mais concentrado? Tá? Se todos os tubos aqui, tá, eu retirei do mesmo padrão, porque o volume que eu pipetei é diferente. Tá? O volume que eu pipetei é diferente. Tá? Muito bem. E
como é que eu descubro a concentração de fosfato no tubo? A concentração de fosfato no meu padrão, eu sei que é 200 micromolar. Mas agora eu preciso descobrir a concentração de fosfato em cada um desses tubos aqui. Vou botar numa coluninha aqui. Concentração, que é o colchetes, né? Que é o símbolo para concentração de fosfato inorgânico, tá? Dado em micromolar. Tá? Isso é a concentração de fosfato no tubo, não é a no meu padrão. Tá? Ela não é no padrão, é no tubo. Tá? Muito bem. Deixa eu botar centralizar isso aqui só por... Tá? Como é que eu descubro agora, então, gente, a concentração de fosfato nestes tubos aqui? Ou seja, a concentração de fosfato que me deu essas absorbâncias aqui. Como é que eu descubro? No tubo branco é zero. Tá? É zero porque eu não coloquei nada da minha solução padrão. Mas nos demais tubos, como é que eu faço isso? QGT. Química geral teórica. Como descobrir a concentração de uma determinada substância, tá? A partir de um padrão e aonde ela foi diluída, né, na sequência. Alguém sabe me dizer? Vixe! Nesse padrão ali, tu tem 200 micromolar, então no caso é 200 micromol por litro. Isso, exatamente, tá? Vou anotar aqui para vocês, tá? Micromolar, ele é igual a micromol, tá? Por litro, tá? Então, em cada litro desta minha solução padrão, eu tenho 200 micromol, tá? Então, essa é a unidade que nós estamos utilizando, tá? A Fernanda colocou, QGT não é para nós, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, gente. Vocês gostariam que eu encaminhasse para vocês uma listinha com alguns exercícios de cálculo de diluição, cálculo de concentração, assim, só para vocês darem uma exercitada? Eu tenho isso pronto. Se vocês quiserem, posso encaminhar para vocês, tá? A outra Fernanda, deu uma sugestão ali, usando o CVCV, velha formulazinha do CVCV, tá? Exatamente, Fernanda. E o CVCV vem de uma regra de 3. Tá? Ele vem de uma regra de 3. Tá? Por quê, gente? Por que a gente vai utilizar o CVCV ou por que a gente vai utilizar nessa regra de 3? Porque o que nós fizemos aqui foi uma diluição, né? Eu peguei uma solução mais concentrada, que era o meu padrão, pipetei um determinado volume dela num outro volume diferente. Eu pipetei 10 microlitros aqui num total de 200. Tá? Então, para eu poder fazer esse cálculo e descobrir qual é a concentração que ficou em cada um dos tubos aqui, eu vou utilizar o CVCV, tá? Que seria C1V1 igual a C2V2, tá? Ou concentração inicial, volume inicial, igual a concentração final, volume final, tá? Eu prefiro usar a regra de 3, tá? Porque o CVCV é uma regra de 3, tá? Ai, senhor, eu também. Olha, não sei quem é que inventou essas fórmulas aí, que é tudo prático, tudo é a mesma coisa, tudo é regra de 3, sei que fica inventando essas fórmulas aí, é tudo regra de 3. E nós vamos utilizar ao longo da disciplina tudo regra de 3, tá? Vocês podem até utilizar o CVCV, não tem problema, tá? Mas tem alguns momentos que vão ser regras de 3 mesmo, tá? Regras de 3 inversas e regra de 3 diretamente proporcionais, tá? Nesse caso aqui, vou demonstrar rapidinho por que por que o CVCV é uma regra de 3, tá? Tá. A Fernanda colocou aqui. Se tem uma fórmula, eu uso ela. Beleza. Tá? Mas é só para vocês entenderem o raciocínio. Então, eu tinha uma solução padrão. Vou botar aqui uma tabelinha aqui do lado. Tá? Vamos botar assim, ó. Concentração 1,
volume 1, tá? Então, eu tinha uma concentração inicial aqui do meu padrão de 200 micromolar, tá? E o meu volume 1 aqui é o volume que eu pipetei, 10 microlitros, tá? Qual vai ser, então, minha concentração 2 e o meu volume 2, tá? A minha concentração 2 é o meu X, é o que eu quero descobrir, tá? Eu não sei qual é a concentração que ficou dentro desses tubos, é o meu X. E o meu volume 2, qual é? É o volume final dentro do meu tubinho, que é 200 microlitros. Então, aqui, 200 microlitros, tá? Notem o único detalhe que vocês precisam prestar muito atenção. Este volume aqui tá em microlitros, então este aqui tem que estar em microlitros também. Essa concentração está em micromolar, então esta aqui vai estar também em micromolar, tá? Então, como é que eu faria essa regrinha de 3? Bem simples. Tá? Por que ela é uma regra de 3 inversa? Por que ela é inversa, gente? Ela não é direta, ela é inversa. Por quê? Se aqui eu tinha uma concentração de 200 micromolar em 10 microlitros de volume, e eu diluir esses 10 microlitros em 200 microlitros, esse valor aqui vai dar menor. Tá? Essa concentração vai dar menor. Então, ela é inversamente proporcional. Tá? Em vez de eu fazer x vezes 10, 200 vezes 200, eu faço x vezes 200, tá? E 200 vezes 10. Exatamente a minha formulazinha C1V1, C2V2. Eu faço 200 vezes 10, que é o que está aqui, C1V1, x vezes 200, C2V2. Tá? Exatamente isso. Tá? Não sei se ficou claro isso, gente. Conseguiram entender? Vocês podem usar o que ficar melhor para vocês. Podem usar a fórmula, podem usar a regra de 3. Eu prefiro a regra de 3, porque depois a gente vai utilizar outras regras de 3 ao longo da disciplina, tá? Então, aí vocês já vão exercitando a cabeça de vocês, tá? Muito bem. Então, como é que eu faço esta regrinha aqui? O x, como é que eu faço esse cálculo aqui no Excel? O x é o que eu quero determinar. É justamente o resultado que eu quero que apareça nesta célula aqui, tá? Neste local aqui, tá? Então, vamos lá. O x é o que eu quero determinar. Então, eu clico aqui, igual a esse vezes esse, tá? C1 vezes V1. O C1, a concentração é fixa, tá? O volume vai variar de acordo com cada um dos tubos aqui, tá? Então, nesse caso aqui, vezes 10 microlitros, tá? E esse 200 aqui, como ele estava do outro lado lá, multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, ele vai dividir todo aquele valor ali, tá? E isso, então, me dá 10 micromolar. Tá? Vai me dar 10 micromolar. Tá? E vocês vão fazer isso para cada um dos tubos aqui. Tá? De novo, o que eu fiz aqui na fórmula? Eu simplesmente coloquei no Excel esta formulazinha aqui. Tá? 200 vezes 10 dividido por 200. Tá? Me deu o resultado aqui de 10. Coincidentemente aqui, esses dois valores são iguais. Tá? Então, vai acabar dando sempre, né, um valor aqui muito semelhante ao que a gente está usando aqui. Tá? Mas, enfim, só coincidentemente. Tá? De novo, então, igual a concentração 1, vezes agora o volume 1, que não é mais 10, porque é no tubo 2, então aqui é 20, dividido por 200. Tá? Clico aqui, vai dar 20, obviamente. Tá? E a mesma coisa eu faço para os próximos aqui. Igual a este aqui, vezes 30, dividido por este aqui, igual a este aqui, vezes 40, dividido por esse aqui, tá? Que é o tubo 6 agora, 50. Então, igual a este aqui, vezes 50, dividido por este aqui, tá?
igual a este aqui, vezes 75, dividido por este aqui, tá? Igual a este aqui, vezes 100, dividido por este aqui, igual a este aqui, vezes 120, dividido por esse aqui, tá? E agora eu tenho, então, a concentração de fosfato inorgânico dentro de cada um dos poços da minha curva padrão, tá? Então, agora eu sei qual é a concentração que eu tenho e qual a absorbância que essas concentrações me deram, tá? Então, eu consigo agora fazer a nossa relação entre concentração de fosfato e a absorbância dessa concentração, tá? Ficou claro, gente? Queria escutar um pouquinho a opinião de vocês. Vitor, ok? E os demais? Conseguiram entender? Tá muito complicado? Fiquem bem à vontade, gente, de questionar, de perguntar, tá? Porque esses cálculos depois vocês vão fazer automaticamente, tá? Beleza, então tá. Várias manifestações aqui que sim. Então tá. Então agora, tá, eu consegui calcular a concentração de fosfato em cada um dos pontos da minha curva padrão. E notem que a concentração, ela é crescente, gente. Tá? É crescente por quê? Porque o volume do meu padrão que eu adicionei lá também foi crescente. Então, se eu coloco o maior volume do meu padrão, eu estou colocando uma maior quantidade deste padrão naquele volume de 200 microlitros, que é o que tinha no meu tubo. Tá? E, obviamente, a concentração, então, vai ser maior também. Tá? Muito bem. Então, agora, o último passo desta nossa... Ô, senhor, Fala, Bruna. eu só estava olhando ali o cálculo. Ali não deveria ser 20 micromolar e daí no primeiro... Não, no primeiro não deveria ser 20 micromolar? Aqui? É, porque pelo meu cálculo eu pensei, eu tenho 20 micromolar a cada 1000 ml, então em 1 ml eu vou ter 20. Ah, ótimo, perfeito. Então, olha só. Então, vamos lá. Tu colocou... eu tenho 200 micromol por litro, né? Ou seja, 200 aqui... se eu fizer uma... eu acho que eu entendi o que tu fez. Tá, então vamos lá. Tu fez um cálculo direto, né? Se tu tem Mas uma eu não entendi concentração... porque teria que ser inverso. Ah, por que é inverso aqui? Tá. Porque é uma diluição. Mas deixa eu ver se eu entendi o teu cálculo, tá? Tu tem uma solução aqui, 200 micromol por litro, tá? Que é a mesma coisa que 200 micromol em 1000 ml. Isso, né? Isso, aham. Tá. Se tu pegares, então, desta solução 10 microlitros, que é a mesma coisa que 0,001 ml. Opa, desculpa, foi um a mais aqui, foi um zero a mais. 0,1 ml. Isso, né? Daria quanto Isso. aqui em quantidade, tá? Aí é só tu fazer a regrinha diretamente proporcional, tá? Então, multiplica 200 por isso aqui, divide por 1000, tá? Então, fazendo o cálculo aqui, 200 vezes 0,01 dividido por 1000. Vai te Eu dar... não terminei o cálculo, né? Porque no caso Hã? eu não terminei o cálculo, né? Eu tenho essa quantidade, mas aquele volume total de solução agora. Aí que tá, exatamente. Então, tu teria 0,002 micromol, tá? Micromol. Perfeito, tá? Então, isso é uma informação. Só que o que tu não está levando em consideração? Que
esta quantidade que tu calculou aqui é o que tu tem dentro do teu padrão quando tu pega 10 microlitros. Só que esses 10 microlitros, tu colocou numa solução com outras coisas junto. Tu diluiu esses 10 microlitros aqui. Tá? Tu colocou 10 microlitros em 190 de outra solução. Tá? Porque tu botou 20 microlitros de tampão, 60 microlitros de sais e 110 de água. Então, tu diluiu essa quantidade que tu tinha aqui, ela foi diluída. Tá? Ela foi diluída. E como ela foi diluída num outro volume, tá? Aí a concentração baixou. E baixou justamente pela metade. Tá? Baixou pela metade. Não sei se eu consegui te explicar. Sim, é que eu prefiro fazer 2 regras de 3 do que usar o seu Ah, seu não. C2. Aí eu só reparei agora que eu não tinha terminado o cálculo para Ah, tá. deixar na unidade de micromolar, que no caso a unidade é micromolar, não a quantidade de Exato. micromol Tá? que tem. Isso é uma coisa muito importante, gente, que vocês têm que observar, tá? Quantidade é em mol, concentração é em molar, são unidades completamente diferentes, tá? Quantidade é em mol, micromol, nanomol, enfim, as ordens de grandeza que a gente usa, tá? E concentração é em molar. Qual é a diferença? Mol é uma quantidade. Por exemplo, se eu disser para vocês assim, vão lá no mercado e comprem 1 mol de laranjas, tá? Vocês vão comprar 6,02 vezes 10 na 23 laranjas. Se eu disser para vocês, vão no mercado agora e comprem 1 mol de melancias, vai ser 6,02 vezes 10 na 23 melancias. É quantidade, tá? Quantidade. Agora, se eu disser para vocês, tá, que eu preciso de 1 molar de laranjas, vocês vão pegar aquelas 6,02 vezes 10 na 23 laranjas e colocar em 1 litro de água, tá? Em 1 litro de solução, se é que dá para fazer isso, tá? Mas vocês entenderam a analogia, tá? Se eu pedir 1 molar de melancias, molar, vocês vão pegar 6,02 vezes 10 na 23 melancias e vão colocar em 1 litro de solução. É esta a diferença entre concentração em molar e quantidade em mol. Tá? Mol é uma quantidade, concentração, molar é uma concentração. Tá? É sempre a concentração é sempre uma quantidade dissolvida num volume, tá? Num volume. E é isso que nós estamos calculando aqui. Qual é a concentração que ficou dentro dos nossos tubos, do tubo 1 até o tubo 9. Tá? Eu diluí uma solução padrão aqui de concentração conhecida dentro desses tubos aqui. Eu botei volumes crescentes, tá? E diluí isso com água. Então, eu preciso calcular, tá? A concentração final que ficou. Para isso, então, eu tenho que levar em conta a concentração inicial que eu tinha, o volume inicial que eu pipetei, o volume final no qual esse volume inicial foi diluído para poder achar a concentração final. Tá? E por que a regra aqui ela é inversa e não é direta? Tá? Justamente por quê? Porque se eu estou diluindo, se eu estou diluindo uma solução qualquer, a concentração dela vai diminuir. Então, ela vai baixar de 200 aqui por uma concentração menor. Só que, ao mesmo tempo, o volume está aumentando. Quando eu tenho essa situação de uma coluna diminuir e a outra aumentar, a regra ela é inversa e não direta. Ela só é direta quando ou os dois diminuírem, as duas colunas diminuírem, ou as duas colunas aumentarem. Quando acontecer de uma aumentar e a outra diminuir o valor, ela fica inversa. Muito bem. Perfeito, então.
Agora eu tenho a concentração da minha molécula de interesse, da minha substância de interesse, do meu padrão, tá? E a absorbância que este padrão me deu, quando eu misturei ele com o verde malaquita. Tá? Então, agora, eu só preciso construir um gráfico. Tá? Eu só preciso construir o nosso gráfico da curva padrão. Tá? Como é que eu faço isso, então? Tá? Eu simplesmente faço uso aquela informação que eu dei para vocês naquele vídeo de como construir um gráfico XY. Tá? Neste caso, vai ser um gráfico XY. Só para facilitar a construção do gráfico, para ele não ficar invertido, eu vou copiar essa coluna aqui, gente, a média aqui da absorbância menos o branco, e vou colocar ela de volta aqui. Tá? Deixa eu colar aqui somente os valores. Aqui, tá? Porque se eu deixar como está aqui, selecionar primeiro a coluna da absorbância e depois a coluna da concentração, o gráfico vai ficar invertido. A absorbância vai ficar no X e a concentração no Y. Tá? Então, por isso que eu copiei e colei ele de volta aqui, a absorbância aqui, para selecionar essas duas aqui, e aí sim, tá? Fazer o meu gráfico na posição que eu quero. Tá? Só vou botar aqui, então, a absorbância, ABS, tá? Só para tirar a média menos o branco e botar só ABS. Seleciono e vou lá, então, inserir gráficos, tá? Gráfico de dispersão. Vou botar só os pontos por enquanto. Clico e ele já me dá aqui o meu gráfico, tá? Deixa eu botar ele para cá, tá? E vejam os pontos aqui. Praticamente uma reta, tá? Tem ali algumas variações que nós vamos ver, mas praticamente uma reta, tá? Pontos importantes. Preciso dizer o que é esse eixo X e o que é esse eixo Y. Então, vou lá, tá? Design do gráfico, e insiro o que é o eixo X e insiro o que é o eixo Y. Tá? Isso é importantíssimo, tem que ter. Então, aqui o eixo X, ele é o quê? Ele é a minha concentração de fosfato inorgânico. PI dado, tá? Em micromolar ou micromol por litro, como vocês quiserem. Tá? Deixa eu só aumentar um pouco essa fonte aqui para vocês enxergarem. Vou botar aqui 16. E aqui também vou botar o meu eixo Y aqui. Tá? Tá, Bruna. Já comento sobre isso, tá? Só vou concluir aqui e depois eu comento sobre isso para vocês, tá? Então, vamos botar aqui a absorbância. Beleza. Deixa eu aumentar a fonte aqui também. E vamos botar aqui o título do meu gráfico. Curva de calibração de fosfato inorgânico. Gráfico pronto, tá? Perfeito? Gráfico pronto. E agora, com esse gráfico aqui, eu consigo estabelecer a relação. Que relação é essa? A relação entre que concentração de fosfato inorgânico me produz ou me gera uma determinada absorbância. Tá? Quando eu reajo esse fosfato inorgânico com o verde malaquita, qual é a absorbância que eu tenho em cada um desses pontos que eu testei aqui, em cada uma dessas diferentes concentrações aqui. Tá? Para eu descobrir essa relação, eu tenho que identificar qual é a equação da reta. Tá? Para isso, então, eu vou com o cursor aqui sobre um dos pontos, clico com o botão direito, tá? E vou aqui inserir linha de tendência, tá? Ou adicionar linha de tendência. Clico aqui e ele vai traçar, então, uma linha média entre todos os pontos. Quando o Excel fizer isso, tá? Eu já clico numa opção que tem aqui, ó, exibir equação no gráfico. E automaticamente a equação vai aparecer lá no meu gráfico. Fecho. E aqui está, então, a minha equação da reta. Tá? E a linha de tendência. Deixa eu aumentar um pouco a letra aqui também. Para vocês poderem visualizar. Tá?
que esta equação me diz, gente? Ela me diz qual é a relação entre a absorbância e a concentração de PI. Tá? Ela me dá exatamente esta relação aqui. Tá? O que ela me diz? Que o Y, que é a absorbância, ele vai ser igual a 0,0102 vezes o valor da concentração de fosfato mais 0,0068. Tá? Então, o X aqui é minha concentração de fosfato e o Y é minha absorbância. Então, se eu der para vocês um valor de absorbância, com esta equação aqui, vocês conseguem determinar a concentração de PI que corresponde a esse valor de absorbância. Ou o contrário, se eu der para vocês um outro valor de concentração aqui, vocês conseguem estimar qual é o valor de absorbância que esta concentração de fosfato teria. Tá? Entenderam? Ficou claro? Sim, professor. Muito bem. Então, vamos fazer esse exercício. Se eu desse para vocês aqui uma amostra, tá? Uma amostra qualquer. Vamos lembrar da laboratorista quantificando glicose. Ela fez uma curva de calibração de glicose e recebeu a amostra do paciente. Tá? Ela fez todos esses cálculos aqui para a curva de concentração de glicose, tá? Para a curva de calibração. Tá? E a amostra dela lá teve uma absorbância, como está no relatório, por exemplo, de vocês, de 0,567. Tá? O que eu quero saber? Essa é a absorbância da amostra. Mas agora eu quero saber a concentração de PI nessa amostra em, né, micromolar. Como é que eu descubro essa concentração de PI? Jogando na equação da reta, professor? Substituir na equação da reta. Jogando na equação da reta, tá? Jogando na equação da reta. Quem é meu Y aqui? Quem é meu eixo Y aqui? A absorbância. A absorbância eu tenho. Tá? Então, eu vou substituir este Y aqui pelo valor da absorbância que eu tenho aqui. Ou seja, tá? Eu vou ter 0,567 igual a 0,0102 vezes x, e o x é o que eu quero descobrir, tá? O x é o que eu quero descobrir, tá? Que é a concentração de PI, mais 0,0068. Tá? Então, eu tenho que rearranjar essa minha equação para poder descobrir, né, quem é o valor de x. Eu tenho que botar o x em evidência. Tá? Como é que eu faço isso? Vou levar este termo aqui, 0,0068, para o outro lado lá, né, com o sinal trocado, tá? E vou diminuir do meu y. Então, vou fazer aqui o cálculozinho. 0,567 menos 0,0068, isto tudo igual, né, a 0,0102 vezes o meu x. Tá? É esta a minha equaçãozinha aqui. Vou calcular isso aqui, isso vai me dar um número, tá? Então, vou botar ali igual a 0,567 menos 0,0068. Tá? Então, eu tenho 0,506. 560, desculpa. Que é o que eu tenho aqui deste valor diminuído deste aqui, subtraído desse aqui. Tá? Então, novamente, 0,562 igual a 0,0102 vezes x. Tá? Esse valor aqui, 0,0102, tá certo? Tá. Tá multiplicando o x, levo ele para o outro lado, dividindo. Tá? Passo para lá dividindo. Então, vai ficar x igual a 0,562 dividido por 0,0102. Tá? Esse vai ser, então, o meu valor de x. Tá? O x vai ser igual a 0,562 dividido
por 0,0102. 54,92. Tá? Este é o valor, então, que eu encontrei. 54,992. Desculpa. Tá? Esta é a concentração, tá, em micromolar de fosfato que existe dentro de uma amostra com absorbância 0,567. Tá? Poderia fazer todos esses cálculos aqui direto no Excel. Só fazer uma formulazinha ali e calcular tudo isso diretamente. Tá? Mas eu fiz passo a passo para vocês entenderem. Tá? Muito bem. Vamos checar para ver se esse valor está correto, né? Como é que eu checo isso? Como é que eu tiro a prova? Como é que eu faço a checagem para ver se esse valor que eu calculei está correto? Pega esse valor e substitui o X. Vamos lá então, Ana. Olha só. Então, deu 54,92 aqui, né? Micromolar. Então, vamos ver. 54,92 estaria mais ou menos aqui, ó, nesse ponto aqui do meu eixo X, né? Estaria aqui, próximo de 60. Se eu rebater ele no gráfico, olhem a absorbância que vai dar aqui, ó. Vai dar mais ou menos aqui assim, um pouquinho abaixo de 0,6. Ou seja, 0, aproximadamente aí 56 alguma coisa, tá? Que é a absorbância que eu tenho na minha amostra, tá? Posso fazer de outra maneira também. Bom, eu tenho uma absorbância de 0,56 aqui. Vamos ver, ela está um pouquinho abaixo aqui do 0,6. Então, vou rebater ela aqui no gráfico. E isso vai me dar quanto aqui de concentração? Aproximadamente os 54 que eu calculei. Tá? Isso é uma forma, gente, de a gente checar se o nosso cálculo está certo. Vamos supor que aqui desce 90. Tá? 90. Tá? Então, eu vou aqui, vou botar aqui 90. Beleza, tá aqui. Vou rebater no gráfico. Não, peraí. 90 está me dando uma absorbância aqui de quase 0,9. Tá? E não é a absorbância que eu tenho. Eu tenho uma absorbância de 0,5. Tá? Então, não está correto. Eu errei alguma vírgula, errei alguma coisa ali no meu cálculo. Tá? Então, o meu cálculo está correto. Ele tem sentido. Tá? Quando a gente leva para o mundo real, que é a nossa curva aqui, né, nosso gráfico, ele faz sentido. O cálculo está correto. Tá? Muito bem, gente. E é exatamente para isso que serve a nossa curva padrão. Se eu tivesse várias amostras aqui, amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4, amostra 5, amostra 28, né? Com as absorbâncias dessas amostras, eu iria pegar cada uma dessas absorbâncias, substituir na equação da reta, tá? E calcular a concentração de fosfato inorgânico que eu tenho nesta amostra. Tá? E isso vai me dar, então, a ideia de quanto de fosfato eu tinha dentro daquela amostra. Tá? Ou, no caso do exemplo da laboratorista, tá? Uma concentração de glicose que eu tenho lá na minha amostra de sangue. Tá? Muito importante, gente, muito importante. Observem os volumes e as concentrações utilizadas. Não esqueçam das unidades estarem sempre iguais. Se vocês estão trabalhando com micromol, usem sempre micromol. Convertam, né, as outras ordens de grandeza para micro também. Se vocês estão trabalhando com microlitro, convertam os outros volumes para microlitro, ou, né, se vocês estão trabalhando com ml, convertam os outros para ml também, sempre na mesma ordem de grandeza, porque senão o cálculo vai dar errado. Tá? O cálculo vai dar errado. Muito bem. Entenderam, gente? Sim, professor. não? Ficou claro? Tá, Já ficou. já... Só perguntar uma coisa, professor, rapidinho. No caso, se a gente fosse trabalhar com concentrações, no caso de fosfato inorgânico maiores, também a absorvância aumentaria, certo? E aí a gente já Exato. teria que fazer outra curva padrão, certo? Pra ter Boa como base. pergunta. Excelente pergunta, Vitor. Vamos supor
que eu tenha aqui uma outra amostra, tá? Deixa eu botar aqui, amostra 2, tá? E essa amostra 2 tenha me dado uma absorbância aqui de 1,54, tá? Vamos botar um valor mais caso depois da vírgula, 1,5498, por exemplo, tá? E aqui ele está arredondando, deixa eu... aqui. Beleza. Tomando como base o teu comentário, o que vocês acham que eu deveria fazer? Uma nova curva padrão, porque esse valor de absorbância aqui, ele está mais alto do que o último valor de absorbância da minha curva padrão, né? O último valor de absorbância aqui deu 1,3. E esse valor aqui está acima. O que vocês acham? Teria que fazer uma nova curva padrão? Não, não precisa. Só extrapolar aqui. Talvez não pelo fato de não ser tão maior, professor. Não, o quanto seria o tão maior? Isso pode variar de substância para substância, né? No caso aqui do fosfato, talvez não seria tão maior, mas se fosse uma glicose, alguma coisa assim, tá? Qual é a dúvida que surge nessa tua questão, Vitor? É o seguinte, será que essa minha reta aqui, ela se mantém linear com valores maiores de concentração aqui? Será que eu aumentando os valores de concentração, ela continua sendo linear, ou seja, aumentando os valores de absorbância de forma linear? Essa é uma dúvida que a gente não sabe até fazer uma curva padrão com pontos aqui mais altos. E se a gente não sabe, nós não podemos extrapolar. Tá? O que eu deveria fazer com essa amostra aqui, tá? Neste caso? Eu não vou fazer uma curva padrão com mais pontos aqui. Por quê? Porque talvez eu caia fora da linearidade da minha curva. Tá? Ela comece a inclinar aqui, comece a ficar reta. Tá? Lembrem que eu comentei para vocês na aula passada que existem curvas de calibração que elas chegam num ponto que satura. Tá? Ou seja, a intensidade de cor não aumenta proporcionalmente ao aumento da concentração da minha solução padrão. Tá? Então, eu tenho que sempre trabalhar com a linearidade. Então, eu não poderia aumentar aqui os pontos dessa curva padrão. Isso é errado, gente. Não se faz. Tá? E, apesar de a gente ver isso ser feito assim, ó, muito, muito frequentemente nos laboratórios. Tá? Tu adaptar a curva padrão à tua amostra. Não, é o contrário. Eu tenho que adaptar a minha amostra à curva padrão que eu tenho, a curva de calibração, que é a curva linear, tá? Que é esta reta que vocês estão vendo aqui. Então, o que eu deveria fazer com essa amostra aqui? Eu tenho que diluir ela para diminuir essa absorbância. Eu vou pegar metade dela, por exemplo, 50 microlitros da amostra, e vou misturar com mais 50 microlitros de água para ver se essa absorbância aqui diminui. Aí vamos supor que a absorbância caia para 0,835. Tá? Agora sim. Agora esta absorbância aqui está caindo dentro das absorbâncias da minha curva padrão. Agora eu posso utilizar essa absorbância para calcular o quanto tinha de fosfato inorgânico nessa amostra aqui. Mas aí como é que eu vou calcular? Eu vou levar em consideração a minha diluição. Eu diluí ao meio, eu diluí uma vez, como a gente chama no jargão de laboratório, a minha amostra. Botei 50 microlitros dela, mais 50 microlitros de água. Tá? Eu diluí ela pela metade. Tá? Então, a concentração que eu vou medir é o dobro. Tá? É o dobro. Não sei se eu fui claro, Vitor. Sim, professor, sim. E faz muito mais sentido, né? É menos trabalhoso também. Exato. Fazer uma nova curva padrão. E isso vai acontecer nas nossas aulas práticas. Já vou adiantar para vocês, vou dar um spoiler já para as próximas aulas. Vai acontecer. Vai ter um momento que nós vamos ter uma amostra que vai estourar, que a gente chama, no jargão do laboratório, nós chamamos, putz, estourou a curva padrão. Tá? Então, a gente diz, pá, estourou. Tá? Saiu fora da minha faixa de linearidade. Tanto para cima quanto para baixo, gente. Tá? Isso vale para os dois lados.
Tá? Vale para os dois lados. Tem curvas padrões que a gente não consegue detectar abaixo de um nível mínimo de concentração, tá? E também acima de um nível máximo. Tá? Então, estourou a curva padrão. Poxa vida, vou ter que diluir minha amostra. Aí tu vai lá, dilui ela e lê de novo. Nós vamos ter que fazer isso. Vai acontecer um caso, não sei se na próxima aula prática já, eu acho que na próxima aula prática isso já vai acontecer. Tá? Nós vamos ter que ler, vai estourar, e aí nós vamos ler de novo, diluído. E aí, na hora de calcular, eu tenho que levar em conta a diluição. Na curva padrão de proteína que a gente vai fazer, nós já vamos diluir direto. Tá? Nós já vamos diluir porque eu sei que ela vai estourar. Tá? Eu sei que algumas amostras daquelas que nós produzimos na aula prática número 1 ali, tá? Do fracionamento celular, tem 2 delas que vão estourar a curva padrão. Então, elas já vão estar diluídas. Aí a gente vai ter que levar em conta o cálculo da diluição. Tá? Beleza, gente? Entenderam? O André fez uma pergunta aqui. Tá? A Fernanda também acho que fez um comentário. Tá? Acho que em cima disso que o Vitor colocou. E o André fez uma pergunta. Com que frequência são feitas curvas padrões em laboratórios? Vamos dizer assim, André. Sempre que tu for dosar alguma coisa, é feita uma curva padrão. Sempre. Vou dar um exemplo muito simples. Tá? Hoje em dia é muito na moda. Teste de PCR para coronavírus. Tá? O teste de PCR, aquele que se faz em laboratório. Tá? Quando se chegam ali, sei lá, 200, 300 amostras no laboratório, tá? Para se fazer o teste de PCR, tu tem que correr uma curva padrão. Porque o que tu está quantificando no PCR é justamente ou intensidade de cor ou produção de luz, fluorescência. Tá? Depende muito do método que tu está utilizando. Geralmente, agora, nos mais novos, é fluorescência. Tá? Então, quanto mais luz aquela amostra produz, mais concentração daquele DNA, né, que está sendo amplificado no PCR, a gente tem. Mas eu preciso de uma curva padrão. Eu preciso ter uma relação de quanto de DNA, né, eu tenho equivale a quanto de luz emitida. Eu preciso fazer essa relação. Tá? Então, se eu vou fazer uma dosagem de amostras, né, de pacientes que não se sabe se estão ou não contaminados, eu tenho que fazer uma curva padrão hoje, para aquelas amostras. Tá? Amanhã chegou novas amostras. Eu vou ter que fazer uma nova curva padrão para aquelas amostras do dia seguinte. Tá? No dia seguinte chegou uma outra amostra. Então, eu vou fazer uma nova curva padrão para aquelas amostras que chegaram lá no terceiro dia. Tá? E às vezes no laboratório, gente, a gente faz 3, 4, 5 curvas padrões no mesmo dia. Eu quero dosar. Eu vou dosar a atividade da minha enzima. Então eu tenho que ter uma curva padrão para aquele produto que eu estou dosando. Ou para aquele reagente que eu estou vendo ele sendo consumido. Tá? Mas aí eu vou dosar também a concentração de proteína que eu tenho na minha amostra. Curva padrão de proteína. Mas eu vou agora quantificar também a produção de radicais livres naquela amostra. Uma curva de calibração para radicais livres. E nessa mesma amostra ainda vou dosar a concentração de lipídios, porque eu quero saber como é que está a integridade dos lipídios de membrana. Tá? Vou fazer uma curva padrão de lipídios também. Só aí eu já tenho 4 curvas. Tudo no mesmo dia, se tu for dosar todos ao mesmo tempo. Tá? Então, a frequência é muito grande. Por isso que esse tipo de cálculo aqui, gente, é importantíssimo. Importantíssimo. Tá? Então, por isso que a gente insiste, a gente explica, reexplica. Tá? E por que eu chamo tanto a atenção? Porque os erros mais, como é que eu vou dizer assim, mais básicos ocorrem justamente nestes cálculos da curva padrão. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, eu fui replicar um experimento de um outro pesquisador, tá? No meu laboratório. Veio uma aluna lá da faculdade de zootecnia e ela queria quantificar, ela queria dosar proteína numas amostras que ela tinha retirado lá de uns animais que ela trabalhava. E aí ela trouxe
um artigo científico de um outro pesquisador que tinha feito exatamente a mesma coisa. Tinha dosado a quantidade de proteína nas amostras desse mesmo animal. Tá, vamos seguir o mesmo protocolo descrito no artigo científico, tá, que ela trouxe para a gente. Pegamos ali os passos, tudo bonitinho e tal. Tá, e a gente utilizou o mesmo tecido. Seguiu a mesma preparação de amostra, tudo igualzinho. Usou os mesmos reagentes, nas mesmas concentrações, tudo igual. Replicamos o método do autor do artigo. Chegou no final, a nossa quantificação estava 4 vezes maior do que a do artigo. Então, o que estava 10 no artigo estava 40 na nossa quantificação. E eu fiquei pensando, puxa vida, o que nós fizemos de errado? Tem alguma coisa de errado. Vamos recalcular tudo de novo. Pedi para uma aluna minha calcular independente, eu calculei independente e a aluna lá da zootecnia calculou independente. Nós 3 calculamos. Deu exatamente o mesmo resultado. Não, mas tem alguma coisa de errado. Tá? Entramos em contato por e-mail com o autor. Olha só, né, nós estamos aqui fazendo um método de quantificação muito parecido com o que você fez no seu trabalho e tal, e gostaríamos de saber como é que vocês fizeram os cálculos, porque nós não estamos achando os mesmos resultados. E ele gentilmente, eu até achei que ele não ia mandar, mas ele gentilmente nos encaminhou. E tinha um erro de cálculo de curva padrão. Tá? E aí tu vai dizer assim, e agora, o que eu faço? Aviso o pesquisador que ele calculou errado ou não? Tá? Que eticamente eu deveria avisar. Mas, digamos assim, né? Em termos de como é que fica essa situação? Tá? E ele tinha calculado errado. Tá? Tinha feito um cálculo errado. E estava lá no artigo publicado. Tá? Só que ele estava afirmando no trabalho que aquela amostra que ele tinha extraído daquela espécie animal tinha tanto de proteína. E, na verdade, tinha 4 vezes mais. E aí? Então, por isso que esses cálculos são muito importantes, gente. Por isso que nos laboratórios de análises, se vocês forem trabalhar nessa área, é feito rotineiramente uma coisa chamada de certificação do laboratório. Esse laboratório recebe uma amostra que eles não sabem quanto tem naquela amostra e eles têm que dosar aquela amostra. Quem sabe é o órgão que está certificando o laboratório. E aí o laboratório manda o resultado para o órgão e o órgão confere para ver. Tem uma leve margem de erro, né, de 5%, mas se ficar dentro da margem de erro, beleza. Se ficar fora da margem de erro, tem alguma coisa errada no protocolo daquele laboratório, ou no cálculo, ou no método utilizado. A Fernanda perguntou se a gente avisou. Avisamos, Fernanda. Sabe por quê? Porque assim, ó, a gente aqui no Brasil, muitas vezes é visto fora daqui, pelos países da Europa e pela América do Norte, como um país ainda que a ciência está engatinhando. E realmente, em algumas coisas, a gente está anos-luz atrás dos países europeus e da América do Norte. Só que uma coisa eu me orgulho muito de falar, a nossa ciência aqui preza muito pela qualidade da formação básica. Então, isso que eu estou explicando para vocês aqui, de como calcular uma curva padrão, isso é a base da formação de vocês. E eu me orgulho muito disso, de nós termos essa base muito boa. E aí, justamente por isso, por algumas vezes nós sermos vistos como pesquisadores ainda inexperientes, a gente entrou em contato e apontamos o erro do pesquisador. Dissemos, olha só, tem um erro no teu cálculo. E o interessante foi que ele aceitou isso, né? Ele foi humilde o suficiente para reconhecer o erro dele e depois mandou uma errata para a revista corrigindo os valores do trabalho que ele tinha publicado. Então, isso eu me orgulho muito, assim, de nós termos uma formação básica muito boa. Todos os meus alunos que saíram para fora para fazer
doutorado sanduíche ou fazer um estágio no exterior, tá? Sempre foram muito elogiados pela formação básica, tá? Por essa formação que vocês têm, tá? Por conhecer a base do raciocínio, a base da lógica do experimento, tá? Isso eu me orgulho muito. Tá? A gente pode não ter, por exemplo, os laboratórios equipados com os equipamentos mais de ponta e mais caros que existem na face da Terra, mas a base da formação dos nossos alunos ela é muito boa. Tá? A gente só não tem o recurso, só não tem o dinheiro, tá? Para fazer uma pesquisa, tá? De ponta, como Estados Unidos, Europa, enfim, fazem. Tá? Os valores de financiamento deles lá chegam a ser, digamos assim, assustar. Tá? Para cada projeto que eles ganham 1 milhão de euros, tá? 1 milhão de dólares. Nós ganhamos 10 mil reais, 15 mil reais para fazer os nossos projetos. Tá? Então a diferença é muito grande. Tá? É muito grande, é muita diferença de financiamento. Tá? Mas eu me orgulho muito da nossa base ser muito boa. Tá? Então, e nesse ponto, assim, realmente eu não deixo passar. Tá? Se eu detecto algum erro, eu entro em contato. Se o pesquisador quer atender, beleza. Se não, e se ele achar que está correto, nós entramos em debate e isso faz parte da ciência. Né? Vamos debater, então, né, qual é o método mais adequado, enfim e tal. Tá? Certo, gente? Muito bem. Tá? A Renata colocou ali fofoca pela metade, não é justo, né? Tá, não, eu conto para vocês. Tem várias outras que a gente pode contar depois ao longo das outras aulas, tá? Perfeito, gente. Entenderam? Ficou claro? Esse vídeo, então, vai ficar gravado depois ali para vocês consultarem. No protocolo de vocês, vocês têm o seguinte, vocês têm algumas questõezinhas ali que vocês precisam responder, tá? Primeiro, como calcular a concentração? Então, vocês vão ter que calcular. Nós já calculamos, já mostrei para vocês como é que calcula. Mas eu também quero que vocês calculem a quantidade de fosfato em cada tubo. Não no padrão, tá? Eu quero que vocês calculem em cada tubo, tá? Em nanomol, tá? Então, esse cálculo aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Vou deixar para vocês fazerem. Vou mandar um pequeno tutorialzinho com 1 ou 2 exercícios para vocês olharem e fazerem esse cálculo aqui. Esse cálculo aqui eu não vou me estender nele, porque ele é um cálculo que, né, deveria vir já de QGT. Tá? A QGT deveria suprir essa necessidade desse cálculo aqui. Mas eu vou mandar um tutorialzinho para vocês bem simplesinho de como vocês fazem para calcular. Tá? Segunda questão do nosso protocolo aqui, né? Vocês têm que construir, então, né, um gráfico plotando no eixo X a concentração e no eixo Y a absorbância. Fizemos também. Calculamos a equação da reta, calculada também. E aí tem uma pergunta. Por que nós fizemos a leitura desta absorbância aqui a 630 nanômetros? Por que não foi a 580? Por que não foi a 480? Por que foi a 530 nanômetros? Alguém saberia me dizer? Porque é nesse valor que ocorre a maior absorbância? Exatamente, Renata, exatamente. Então, esse composto corado de cor verde, que vocês viram lá naquela plaquinha, naquele degradê bem bonitinho que o Vitor comentou, tá? Ele absorve luz. Mas qual é o comprimento de onda que mais tem absorção de luz? Justamente o 630. Tá? O 630 é o comprimento de onda que mais tem absorção de luz. Tá? E como eu quero medir a absorbância, eu tenho que usar o comprimento de onda que é mais absorvido. Tá? Que é mais absorvido. Tá? Então, por isso que eu fiz a 630, tá bom? Eu não poderia usar, por exemplo, o 480. Ele é absorvido? É, mas ele não é absorvido
não é o comprimento de onda que é mais absorvido. Então, talvez ele me desse alguns erros de leitura nesses pontos aqui da minha curva e o meu resultado não fosse, né, correto. Tá? Então, todas as soluções que vocês forem quantificar por espectrofotometria vão ter o seu comprimento de onda. E isso é pré-determinado, gente. Como é que eu sei que é 630? Porque eu peguei uma amostra com esta solução corada, coloquei no meu equipamento, lá no meu espectrofotômetro, e pedi para o meu equipamento ler de 1 em 1 nanômetro, de 350 até 750. Então, ele leu em 350, 351, 352, 353, e foi subindo. E foi me dando um gráfico com percentual de absorvância. Tá? O que aconteceu quando ele leu a 630? Foi o maior percentual de absorvância que o equipamento encontrou. Foi exatamente a 630 nanômetros. Tá? Então, neste caso, eu uso o comprimento de onda que tem maior percentual de absorvância. Tá? Beleza? Muito bem. Por que determinamos, então, a leitura no tubo 1? Nós já comentamos, tubo branco. Tá? E aí tem uma pergunta, nós também já falamos por que o volume de água foi variável, né? Variou de tubo para tubo, tá? E qual a importância disso para a precisão do nosso método analítico. Tá? Lembro que eu falei para vocês que a gente variou o volume de água justamente para ter o mesmo volume de solução em todos os nossos pocinhos. Se vocês somarem aqui todos os volumes, eu tenho exatamente 200 microlitros. Tá? Por quê? Por que eu tenho que ter o mesmo volume? Qual é a importância disso para a precisão do método analítico? Porque nós temos dois fatores que afetam a absorvância: a concentração da minha substância e, consequentemente, a sua intensidade de cor, tá? E a distância óptica que esse feixe de luz, né, que esse comprimento de onda percorre. Então, se eu tivesse um poço com 50 microlitros, esse feixe de luz ia percorrer uma distância óptica x. Se eu tivesse 100 microlitros, ele ia percorrer uma distância óptica 2x. E se ele tivesse 200 microlitros, ele ia percorrer uma distância óptica 4x. Tá? Então, eu teria dois fatores ali interferindo na minha absorvância: a distância óptica e a concentração. E aí eu não conseguiria calcular nada, ia virar uma bagunça completa. Tá? Então, eu tenho que ter só um fator variando, que é a concentração. Por isso, então, a gente estabeleceu de colocar todos os pocinhos no mesmo volume. Tá? Na aula prática, quando vocês forem fazer lá no laboratório, tá, vocês vão ver que talvez não seja exatamente assim. Por quê? Porque as pipetas da aula prática, elas não têm uma precisão muito grande. Tá? Elas são compradas por licitação, então vem a mais barata, tá? E às vezes a precisão da mais barata não é tão grande assim. Então, num pocinho vai ter 200, no outro vai ter 210 microlitros. Isso já dá uma pequena alteração. Tá? Então, por isso que é importante essa reprodutibilidade, né, do método, né, das etapas do método. Tá? E por último, nós também já falamos, né, de como calcular a concentração. Né? Desculpa, aqui está a quantidade, gente, é concentração. Já vou até alterar aqui, ó, concentração, tá? Já para mandar para vocês lá no protocolo depois. Concentração de fosfato inorgânico com valor de absorvância de 567, 0,567. Calculamos também aqui. Tá? Nesta nossa curva padrão, deu 54,92. Na curva padrão de vocês, que vocês têm os valores aqui um pouquinho diferentes dos meus, tá? Por isso que vocês vão ter que calcular, vai dar um valor um pouquinho diferente desse que nós calculamos. Tá? Muito bem. Dúvidas, meus queridos? Alguma questão? Não? Muita informação para ser absorvida? Um pouco, né? Tá tudo certo, professor. Tá, perfeito então. Tá? Perfeito. Tá? Então, se tá ok, se vocês não têm dúvidas, tá? Então, essa é a maneira como vocês vão calcular as curvas padrões.
tá? De todas as curvas padrões que vocês fizerem na vida, tá? Na vida acadêmica, na vida profissional, enfim, esta é a maneira de se calcular, tá? E a equação da reta é a melhor forma de se estabelecer essa relação aqui, tá? Não sei se vocês chegaram a ver em química de proteínas uma outra forma de calcular a curva padrão chamada de fator de calibração. Chegaram a ver isso em química de proteínas? Ou ainda não? Ainda não. Não? No caso, é o R ao quadrado? Não, o fator de calibração é uma outra forma de se calcular, não é o R ao quadrado, Ana. O R ao quadrado seria justamente o fator de regressão desta linha aqui, tá? O R ao quadrado é o coeficiente de regressão linear. Não, ele é um pouco diferente, o cálculo dele é um pouco diferente, tá? Mas o fator de calibração é um valor que a gente calcula dividindo a concentração pela respectiva absorbância. Então, eu tenho aqui a concentração de 40, vou dividir pela respectiva absorbância desta concentração de 40 aqui. Só que o fator de calibração ele tem um probleminha. Ele só funciona quando a minha reta ela está inclinada aqui exatamente a 45 graus. Essa aqui, se vocês olharem, ela não está a 45 graus, ela está mais deitada, né? Ela está aqui nos 40, por aí, alguma coisa assim, 30, 35, sei lá, tá? O grau de inclinação dessa reta. E aí, então, o fator de calibração já não funciona direito, tá? Ele só funciona quando a gente tem uma reta perfeita, aquela que passa exatamente no meio do meu gráfico, a 45 graus para cada lado, tá? Então, por isso que eu nem comento o fator de calibração para vocês. É possível que vocês vão encontrar isso em algum laboratório, ou talvez a Lisiane comente isso para vocês em química de proteínas, mas em enzimologia a gente já vai trabalhar direto com a equação da reta, tá? A equação da reta é, sim, sem erro, tá? Tô na dúvida, usa o fator de calibração, usa a equação da reta? Use a equação da reta que não vai ter erro, tá? O fator de calibração só funciona quando a minha reta está inclinada a 45 graus. E não é o caso da maior parte das curvas de calibração, tá? Exceções das exceções que vão estar inclinadas a 45 graus, tá? Então, por isso eu prefiro usar a equação da reta. Muito bem. Preparado as amostras na simulação prática 1. Entendido como a gente calcula a curva de calibração de fosfato. Simulação prática 2. Qual é o próximo passo? Simulação prática 3. Que é o quê? Determinar a atividade enzimática naquelas 4 amostras que nós preparamos na simulação prática número 1. Tá? Nós temos 4 amostras. HT, P2, P3 e S3. Vocês acabaram de fazer o relatório, né? 4 amostras. Eu quero saber a atividade enzimática nessas 4 amostras. Ou seja, o quanto de fosfato inorgânico as minhas enzimas de cada uma dessas amostras produzem a cada minuto. Então, se eu pegar uma amostra dessas e colocar num tubo de ensaio e colocar lá no banho-maria, né, a 37 graus, para funcionar, o quanto as enzimas ATPases que estão ali dentro vão produzir de fosfato inorgânico, de produto, né, a cada minuto. É isso que nós vamos calcular, então, na nossa próxima atividade prática, na nossa próxima simulação prática, tá? Que eu vou passar para vocês e vou postar agora o material e os vídeos para vocês, tá? Nós vamos precisar da curva padrão para fazer esse cálculo e vamos precisar do relatório da simulação prática 1 para poder entender o que está acontecendo nessa próxima simulação prática, tá? Deixa eu abrir aqui, gente, o protocolo para vocês, tá? Opa, agora bagunçou tudo aqui. Tá, vamos lá de novo. Da simulação prática 3, aqui, atividade ATPásica, tá? Excel, deixa eu sair aqui. Aqui e aqui. Então, olha só. Na nossa simulação prática 3, como o próprio nome já diz, determinação da atividade ATPásica. Ou eu poderia dizer determinação da atividade enzimática. Se fosse de uma outra enzima qualquer, seria da atividade enzimática. Como a gente escolheu as enzimas ATPases, né,
nós podemos dizer determinação da atividade ATPásica, tá? Então, para a gente fazer essa determinação aqui, nós vamos usar as amostras produzidas na simulação prática 1. O HT, o P2, o P3 e o S3, tá? E notem que nós vamos colocar aqui tampão, sais e água novamente, tá? Além, obviamente, das amostras de HT, das amostras de P2, de P3 e de S3, tá? Como é que nós vamos fazer esse protocolo, né? Baseado em que nós vamos fazer esse protocolo? Então, vamos lá. Deixa eu abrir um outro arquivinho aqui para vocês. Não. Aqui. Não era. Era para sair daqui. Agora saiu. Aqui. Então, vou salvar isso aqui, fechar o Excel. Vou deixar o meu protocolinho aqui e vou abrir a apresentação. Beleza. Tá? Simulação prática 3. Como é que nós vamos determinar a atividade ATPásica? Tá? Ou enzimática, baseado em quê? Então, vocês estão conseguindo ver, né? Sim? Sim, prof. Tá, perfeito. Então, olha só. Como vocês sabem, e eu já tinha explicado para vocês, as nossas enzimas ATPásicas, elas fazem o seguinte. Elas hidrolisam o ATP. Aqui está a molécula de ATP, tá? Ó, adenosina, a base, o açúcar aqui, né? No caso, a ribose, e os 3 fosfatos aqui, tá? O que essas enzimas ATPásicas fazem? Elas hidrolisam essa última ligação química aqui entre o 3º fosfato e o 2º fosfato, tá? E liberam fosfato inorgânico, né? Que é o PI que a gente usou ali na nossa curva padrão, tá? E libera ADP, tá? Então, é isto que essas enzimas ATPásicas fazem. Elas hidrolisam o ATP, liberando fosfato inorgânico como produto e ADP, tá? Baseado nessas informações, então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou pegar as minhas amostras com as minhas enzimas, e aí eu tenho 4 amostras, o homogenato total, o P2, o P3 e o S3. Tá? O P2, o P3 e o S3 vão ter enzimas ATPásicas diferentes, porque eles são frações celulares diferentes. Tá? Então, a gente vai ver como é que essas enzimas vão se comportar, como é que elas vão trabalhar. E nós vamos fornecer para elas o substrato delas, que é o ATP. E vamos medir o produto delas, que é o PI. Tá? Então, a gente vai medir a atividade das nossas enzimas pela formação do produto, pela formação de fosfato inorgânico. E aí vocês já conseguem entender por que a gente fez uma curva padrão de fosfato inorgânico. Tá? Para poder justamente determinar quanto de fosfato inorgânico vai ter formado no HT, no P2, no P3 e no S3. Tá? Poderia medir também pelo desaparecimento do substrato, mas aí, no caso das ATPases, é inviável, né? Mas para outras enzimas eu poderia utilizar o desaparecimento do substrato. Tá? E no nosso caso, então, a gente vai medir pela formação de PI. Tá? E aí nós vamos ver se as enzimas ATPásicas que tem no P2 se comportam da mesma maneira que as que tem no P3. E as do P3 se comportam da mesma maneira das que tem no S3. Tá? E se no HT, que eu tenho todas as enzimas ATPásicas, tá? Eu consigo ter uma diferença em relação ao P2, ao P3 e ao S3. Tá? Então, é isso que nós vamos ver. Qual dessas as 4 amostras, né, que tem a maior atividade ATPásica, né, como é que as enzimas se comportam, tudo isso a gente vai conseguir fazer agora nessa próxima simulação prática. Tá? O método que nós vamos utilizar para quantificar vai ser um método espectrofotométrico, aonde nós vamos reagir o verde malaquita, novamente, com o fosfato inorgânico, produzido pela atividade das nossas enzimas, e isso vai me dar um complexo de coloração verde. E aí eu vou poder medir a absorbância deste complexo e comparar com a nossa curva padrão. Tá? E aí eu comparo com a curva padrão e consigo determinar, né, o quanto de fosfato inorgânico tem
formado no HT, no P2, no P3 e no S3. Tá? Ficou claro isso, gente? Conseguiram entender essa lógica? Agora, uma aula depende da outra. Tá? Uma simulação prática depende da outra. Se a gente fosse fazer essa simulação prática no laboratório, e vocês vão supor, tivessem disponibilidade integral para a disciplina de enzimologia, estaria eu feliz da vida, né? Com uma turma ali em tempo integral só para mim. Tá? Não precisassem dividir com outras disciplinas. Tá? Aí é pensamento egoísta meu. Tá? Mas, enfim, vamos supor que a gente fosse realizar esses experimentos todos no laboratório. Nós faríamos isso em sequência. Tá? Na segunda-feira eu prepararia as amostras, né? Faria a curva padrão, né? E mediria a atividade ATPásica tudo num dia. Tá? Tudo numa vez só. No segundo dia eu faria a próxima etapa, que é lá a simulação prática 4, né? Depois, o terceiro dia, a simulação prática 5 e assim por diante. Tá? Eu faria em uma semana o que nós estamos vendo de forma fracionada, tá? Ao longo do semestre. Mas isso seria um experimento único. Tá? Seria um experimento lá de quantificação da atividade ATPásica em amostras de, por exemplo, em culturas de tumores tratadas com um determinado composto lá que eu acho que tem atividade antitumoral. Então, pensando que esse composto tem uma atividade antitumoral, eu suponho que as enzimas ATPásicas, né, o metabolismo dessas células vai estar alterado e que as enzimas ATPásicas estariam, né, com a sua atividade diminuída. Então, teria lá uma amostra de uma cultura controle, uma amostra de uma cultura tratada com esse composto, prepararia, né, separaria as frações celulares, mediria a atividade das enzimas em cada uma dessas frações, né, compararia com outras coisas, enfim, e aí chegaria lá no final e poderia tirar minhas conclusões. Olha só, esse composto aqui não parece que não afeta muito o metabolismo das células tumorais, né, não diminuiu a atividade das enzimas, não reduziu a atividade, então parece que ele não é muito bom. Claro que isso é uma conclusão bastante simplificada, né? A gente teria que ter um contexto bem maior para se chegar a essa conclusão, muito mais resultados, muito mais métodos de determinação e avaliação, né, do efeito desse composto, mas seria uma maneira, né, de se aplicar isso que a gente está comentando e discutindo nas nossas simulações práticas. Tá?